Como está essa situação na questão de formação de novos padres? Ela chegou a diminuir com as novas gerações? Houve menos interesse da juventude em relação a querer seguir o celibato? Você sabia que há uma aparente falta de busca pelos seminários? E uma pesquisa recente mostra que houve uma busca maior pelos seminários e pelas congregações, e quando eu falo em seminários e congregações, eu preciso também reforçar a questão do ramo feminino, assim como dos conventos religiosos. Houve uma busca maior, e principalmente por aqueles conventos e seminários em que eles têm uma tradição monástica maior, de conventos mais fechados. Então tem uma busca muito grande ainda. E há outros aspectos da vida eclesial e que reforça muito, atrai muito a juventude, por exemplo, como os grandes santuários de Nossa Senhora. Então, geralmente, esses ambientes chamam mais a juventude. Eu ainda penso que, claro, diferentemente de tempos anteriores em que se tinham seminários que tinham uma média de 200 ou mais seminaristas, hoje não pensamos em seminários daquele tamanho. Então, são os prédios antigos de seminários enormes, porque na época tinha mais de 200 seminaristas no seminário. Hoje nós temos um número menor. São menores, mas ainda tem uma busca constante, sim. Dentro disso, como que a igreja se posta com essa nova geração? Porque, como o senhor falou, já não é mais igual ao que era antes, né? Ela deu uma diminuída até na questão das modificações da geração, até de focos diferentes. Que hoje nós temos a crescência do evangélico e de outras igrejas, né? Como é que a igreja lida com a busca ou se moldar a essa nova geração? É um trabalho de pastoral vocacional muito acentuado. É um trabalho de pastoral acentuado que está na base, desde a catequese inicial, desde os processos de adequação dos jovens que chegam ali nas nossas paróquias, dentro das atividades pastorais da igreja, por exemplo. Desde quando o adolescente começa a se interessar por ser coroinha na igreja, e aí a partir de coroinha ele vai se tornando um acólito dentro da igreja, vai se tornando um mestre de cerimônia e vai despertando vocações. Os vários grupos e movimentos de jovens, como o movimento de Emaús e outros grupos de jovens também que fortalecem, os encontros de renovação carismática, os encontros de espiritualidade, a pregação de missões populares, que ainda é uma realidade de igreja. Então a igreja trabalha com essas frentes. Tá? E também ainda há as equipes vocacionais que frequentam as escolas, apresentando as vocações religiosas, vocações para ser padre, para ser religioso, para ser irmã religiosa. E ainda temos bastante trabalhos pastorais que acontecem dentro da igreja nesse sentido. Pode, vem aqui para lá. Existe coroinha do Colégio Militar participando com o senhor? Existe. Nós conseguimos criar um grupo de coroinhas. Hoje nós temos 13 coroinhas na capelania da Polícia Militar, tá? Entre filhos de policiais militares e outros membros do Colégio Militar e alguns outros que pertencem ali ao bairro ao redor da capelania. E também nós temos, pelo segundo ano consecutivo, turmas de catequese dentro do Colégio Militar Feliciano Nunes Pires, aqui em Florianópolis. Nós temos duas turmas de catequese. A segunda turma foi criada esse ano, graças a Deus, com o trabalho de jovens e adolescentes. Temos muitos grupos jovens ainda, então? Temos. Que isso fortalecia muito, pelo menos na minha época, fortalecia muito, né, a questão próxima com o catolicismo, né, com a igreja, né? Perdão, Carlos, eu não sei, eu não vou perguntar a tua idade para não ser indiscreto, mas teve um período na igreja... 26, padre, 26. Vamos ficar assim. Para de rir, diretora. 26 anos. A diretora está rindo, 26, mas vamos ficar com os 26 anos. É porque eu me considero 26, entendi, entendeu, padre? Entendi. Se eu olhar a minha identidade, não chega a isso. Mas tá certo. Houve um período na igreja que haviam os movimentos. Sim. Os movimentos eram chamados JEC, JUC, Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária Católica e Juventude Universitária Católica. E esses grupos eram que davam o grande movimento jovens dentro da igreja, né? Que era um outro rosto de igreja.
E isso ficou ali até a década de 80, 90, e depois foram diminuindo esses grupos enquanto movimento muito fortes. É muito comum que a gente diz assim, eu lembro dos meus tios, por exemplo, que participavam na igreja e iam para o grupo de jovens, sempre com um movimento muito grande, mas era por causa desses movimentos pastorais que a igreja tinha. Hoje nós temos ainda a pastoral universitária, nós temos a pastoral dos caminhoneiros, que trabalham com os caminhoneiros em atendimentos em estradas, são padres que trabalham nas estradas, inclusive como caminhoneiros, e eles pagam no posto de gasolina e celebram missa ali para todos os caminhoneiros que ficam ali dormindo nos postos de combustível. Nós temos as capelanias hospitalares, que são os padres que trabalham dentro dos hospitais, moram dentro dos hospitais para atender os doentes e celebram dentro dos hospitais. Como nós temos as capelanias escolares, que são os padres também ou irmãs que moram dentro de escolas católicas e que celebram dentro das escolas católicas e fazem toda a catequese. Como nós temos também, não posso deixar de falar de mim, nós temos os capelães militares que estão dentro da... Aí, ó, mas aí o senhor está pegando um grupo que é baseado na hierarquia, que é o serviço militar, que eu tenho muita estima por eles, esse é um grupo um pouco mais fechado. Aí eu começo a falar para o senhor de um grupo mais aberto, que é toda essa comunidade brasileira. Por isso que eu entrei nessa questão dessa situação com os jovens da comunidade geral, porque a geração mudou, isso é um fato, né? Temos muitos jovens, e o senhor falou da minha questão de idade, sim, eu frequentei o grupo jovem nos anos 80, eu não vou falar a idade, tá? Nos anos 80, então eu participei no final dos anos 80 do grupo jovens, por isso que eu fiz essa pergunta. E hoje realmente eu não tenho esse conhecimento sobre grupos jovens, né? Mas quando o senhor está falando da questão militar ali, nesse grupo mais fechado, eu quero saber da questão fora do militar. Bastante. A igreja tem bastantes movimentos jovens e movimentos bonitos jovens que movimentam um número assim inimaginável de jovens na igreja católica. Aqui mesmo em Florianópolis, né, nós temos o movimento de Emaús e temos outros movimentos. Nós temos a comunidade Divino Oleiro que faz trabalhos excepcionais com a juventude, ali com sede ali em Governador Celso Ramos, que trabalha com a juventude. Nós temos a nível de Brasil Aleluia, que é da Renovação Carismática Católica, que faz um movimento extraordinário com jovens. Nós temos, são pontuais. Tá? O que eu percebo, outro dia eu estava até conversando com um policial militar, eu trazia a seguinte reflexão. Há tempos atrás, a questão religiosa ela era mais pacífica. Ela era mais conhecida, ela era mais aceitável, e então ela tinha uma visibilidade maior. E hoje me parece que tende a um certo esquecimento, a um certo não conhecimento das realidades dentro dos trabalhos pastorais. Mas esses trabalhos pastorais que existiam antes nas paróquias continuam acontecendo nas paróquias. Continua tendo grupos de jovens, grupos fortes de jovens, grupos de trabalho com idosos, com crianças, as catequeses estão funcionando, os movimentos de juventude estão funcionando, as missões populares estão funcionando, os eventos permanecem, só que a gente busca mais. Hoje parece ser muito mais fácil eu ir participar da missa e me eximir da participação na vida da comunidade. Mas se eu quiser, de fato, participar da comunidade, aqueles eventos que tinham lá na década de 80 que o amigo participava, continua tendo hoje na igreja, da mesma forma.